presencial, vamos começar para a gente não atrasar muito. Então, o tema dessa aula é aritmética. Que é um tema que é simples e ao mesmo tempo muito interessante, que devia ser explorado mais no colégio. E eu vou falar um pouco disso nessa aula e na quinta-feira. Hoje eu quero falar do teorema fundamental que fala alguma coisa sobre os números naturais. Que são os números que a gente conhece, que a gente usa para contar. Nesse conjunto aqui, a gente tem duas operações. A adição e a multiplicação. São duas operações básicas, mas elas são intrinsecamente diferentes. Todos os números naturais, quase por definição, são obtidos a partir de somar 1 com algum outro número. Só somando 1 com ele mesmo várias vezes, isso é que cobre todos os números naturais. Então a gente diz que, vou dizer que 1 é um bloco básico da adição. Isso quer dizer que todos os números podem ser obtidos somando 1 em alguma coisa, né? Mas somando 1, você chega em qualquer número, todos os números são obtidos desse jeito. Na multiplicação, isso é diferente. Então, a gente diz que a estrutura aditiva, que é correspondente à adição dos números naturais, a estrutura aditiva é muito simples. Ela é baseada num único bloco básico que você repete. Na multiplicação, isso é diferente. Então, vou escrever aqui os números. Então, vamos tentar ver o que seria a noção de bloco básico da multiplicação aqui. Pergunta é: que números podem ser obtidos a partir de outros por multiplicação? Bom, esse aqui é um bloco básico. Depois falo um pouco do 1. Esse aqui também é um bloco básico, não pode ser obtido com produto de caras menores que ele. Mais 4 pode ser obtido como produto de números menores que eles, no caso 2. 5 é um bloco básico. 6 não é. 6 é um cara que pode ser obtido com produto de caras menores. 7 é um bloco básico. 8 pode ser obtido com produto de caras menores. 9 também. 10 também. 11 não. Pois é. Então, exceto esse cara aqui, então o que eu posso falar sobre esse 1 aqui? Bom, 1 é um cara que não contribui nada, porque n vezes 1 é sempre igual a n. Então, ele não contribui nada se eu quero construir os números por multiplicação. Ele contribui quando eu quero... Ele contribui essencialmente quando eu quero construir os números por adição, mas não por multiplicação. Então, a gente diz que ele é uma unidade.
Então, a observação aqui é que quando a gente considera a multiplicação dos números, existem números especiais, que são esses que eu chamei de blocos básicos, a partir dos quais você constrói os outros números. Porque tem alguns números que são obtidos como produto de outros números e outros números que não podem ser decompostos desse jeito. Então, a gente diz que são um modo de dizer que eles podem... Esses caras aqui não podem ser reduzidos a um produto de números menores do que ele. E como o colega falou, é o que a gente chama de número primo. Então, essa definição, então, a gente diz que N Então, como eu falei, tem dois tipos de números, aqueles que podem ser obtidos por multiplicação, esse é chamado de compostos, e os que não podem. Então, número composto, quando eu posso escrever N como A vezes B, com A e B menores do que N. Então, esses aqui são compostos, 4, 6, 8, 9... E os outros, desculpa. Aqui um N diferente de 1. De novo, 1 aqui é um cara que não contribui nada multiplicativamente. Você quer construir os números por produtos, multiplicar por 1, não leva você a lugar nenhum, fica no mesmo lugar, por causa disso aqui. Então, essa distinção grande, quando você considera os naturais do ponto de vista aditivo ou do ponto de vista multiplicativo, é um pouco surpreendente. Ativamente, de novo, é muito simples, é só uma coisa que você constrói somando uns, mas multiplicativamente aparecem esses elementos especiais que a gente chama de primos. São os blocos básicos da construção dos naturais por multiplicação. Então, o teorema fundamental da aritmética diz a seguinte coisa. Diz que todo número natural se escreve de maneira única, isso quer dizer, menos de ordem, com produto de primos. Isso quer dizer que os primos formam os blocos básicos da multiplicação de uma maneira forte, quer dizer que todo número se decompõe como produto de primos e essa decomposição é única, a menos de você trocar a ordem. Então, esse é o teorema que eu quero discutir nessa aula. O que a gente vai ver aqui é a seguinte coisa, que a existência dessa decomposição é uma consequência quase trivial da definição. Mas a unicidade
essa unicidade aqui não é. Vamos começar pela existência. Eu vou fazer aqui. Oi? Pode explicar o que significa fundamento de ordem? Quer dizer que esse cara aqui também é 4 vezes 2. Na verdade, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Ou esse cara aqui é 2 vezes 2 vezes 3, mas também é 2 vezes 3 vezes 2. Mas isso aqui são duas listas diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. Parece uma coisa óbvia, mas a gente vai ver exemplos de coisas que de conjuntos muito parecidos com esse aqui, que não tem essa propriedade. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Para ver se esse número aqui, ele se decompõe em primos desse jeito aqui. Então, pode parecer simples que para esses números pequenos aqui, mas para números maiores também existe decomposição. Não é nada claro como é que você obtém uma decomposição dessa. Inclusive, você pode ver aqui que a decomposição não tem nada a ver com a representação decimal do número. Esse cara aqui é um número parecido com esse, pelo menos nos dígitos, mas a sua decomposição em primos não tem nada a ver uma com a outra. Então, por que esse número enorme aqui é um número primo? Onde é que ele veio? Bom, então, eu vou provar que todo número pode ser decomposto como produto de primos, sem falar da unicidade por enquanto. Eu quero fazer essas provas aqui porque eu acho que elas são importantes para vocês saberem o que é difícil e o que é fácil. Essa aqui é razoavelmente fácil. Unicidade é mais difícil. A gente vai ver por que ela é mais difícil já já. Então, essa prova é por indução. Então, vamos começar de n igual a 2, porque bom, 1 é uma unidade, não importa. Mas você pode pensar, se quer fazer o n igual a 1, o n igual a 1 é um produto vazio de primos, mas isso não é relevante. Então, esse cara aqui é um produto de primos. N igual a 2 é um produto de primos. Porque 2 é primo. N igual a 3 também é. Agora, como é que eu faço o caso geral? O n maior do que 2. Então, n maior que 2, ele, sei lá, acontece nessa lista aqui em algum lugar. E eu classifiquei ele, todos os números dessa lista, como sendo ou primos ou compostos. Então, tem dois casos. Ou n é primo. Nesse caso, ele, assim como o 2, ele é produto de primos.
produto de um primo só. Ou, esse é um caso. Outro caso, N é composto. Porque os números diferentes de 1 ou são compostos ou são primos. Então, se ele é primo, está resolvido. Se ele é composto, então ele se escreve como A vezes B, por definição, com A e B menores do que N. Mas isso quer dizer que A e B ocorrem naquela lista que eu acabei de apagar antes de N. Então, por indução, A e B como são menores do que N, tem decomposição em primos. A, P1 até PR, B, Q1 até QS, com PI primo e QJ primo. Mas se isso é verdade, então N, que é o produto de A e B, se escreve como esse produto aqui, P1 até PR, Q1 até QS, que é um produto de primos. Teorema, pedaço desse teorema aqui, mas que é fácil de provar por indução. Caso base, e no caso geral, eu assumo que é válido para todos os números menores do que N, em particular vai valer para A e B, porque são menores que N, no caso onde N é composto. Então, daí eu concluo uma decomposição em primos para N. Então, essa é a parte da existência desse teorema aqui não é muito complicada. Vou escrever duas consequências aqui. Então, uma consequência desse teorema é a seguinte. Eu tenho um número natural que é maior do que 1, então ele tem um fator primo. Um fator é um número que divide, isto é, existe um P', tal que N se escreve como P vezes M, com M um número natural. Como todo, por que isso é verdade? Como todo número se escreve como produto de primos, posso pegar algum desses para ser o P e o resto para ser o M. Isso é uma consequência fácil. Uma outra consequência que é importante para tornar esse teorema algo que você possa calcular, que você possa fazer no computador ou mesmo na mão, é o seguinte. Qualquer número natural maior do que 1 tem um fator primo, tem algum fator, não necessariamente primo, mas pode ser primo,
Não, primo. Tem algum fator D. N composto. Qualquer número composto tem que ter algum fator que seja menor do que a raiz dele. Por quê? Porque se N é composto, então N se escreve como A vezes B, com A e B menores do que N. Se A e B fossem ambos maiores do que raiz de N, então o que a gente podia dizer? N, que é o produto de A e B, seria maior do que raiz de N vezes raiz de N, que é N. Então, N seria maior do que N, que não é possível. Contradição. Isso é o equivalente de dizer, se eu escrever N N como soma de dois caras, então pelo menos um deles é menor do que metade do número. É exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, estou dizendo isso aqui para produto. É uma versão multiplicativa dessa observação. Então, por que eu estou falando isso aqui? Estou falando isso aqui porque isso agora permite a gente dar um método para achar um fator de um número. Tudo que eu tenho que fazer, se eu quero decompor um número em fatores primos, ou em algum produto de caras menores, é considerar todos os números até a raiz de n. Se eu tentar todos esses números e não conseguir dividir n, então eu posso concluir que n é primo. Porque ler isso ao contrário se n não tem nenhum fator menor do que a raiz de n, então n não é composto, n é primo. Por exemplo, pegar n igual a 109. Então, quem é a raiz de n? A raiz de n é um número que é menor do que 11. Então, basta tentar fatores menores do que 11. Basta tentar os fatores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas como todo número tem um fator primo, não basta eu olhar para os primos, eu não preciso olhar para esses aqui. Então, 2 é um fator de 109? 2 divide 109? 3 divide 109? Não, porque deixa resto 1. 5 divide 109? Não, porque não acaba com 5. 7 vezes 109, bom, agora não sei, tem que dividir. 109 dá 1, 39, dá 5, e já resta 4. Se eu errei, né? Dá 105, certo. E 10 também não é um fator. Não, 10 também era primo, nem precisava olhar, porque 10 não era primo. Então, em vez de eu ter que testar todos os números até 109, basta eu testar todos os números até 11. Bom, para 109 não faz muita diferença. Mas se eu quiser testar números muito grandes, isso faz diferença. Bom, continuo de olho nesse teorema aqui.
provei até agora, e não foi complicado, foi que todo número natural se escreve como produto de primos. Eu não provei nenhuma unicidade. Mas antes de atacar isso, eu queria mencionar que só a existência da fatoração em primos já implica a seguinte coisa, importante. Teorema que o Euclides, lá antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, já sabia que existe uma infinidade de números primos. Quando eu faço aquela lista daqueles blocos básicos na multiplicação, eu sempre vou achar números primos. Por mais que eu ande nessa lista, sempre vai ter números primos. Isso é surpreendente, que é uma consequência somente da existência de fatoração. Eu vou dar duas provas aqui disso. A primeira é do Hermite. É atribuída ao Hermite. E é a seguinte. Vamos pegar um n qualquer. Vou considerar x. Esse número aqui. N fatorial mais 1. N fatorial é o produto de todos os números até n. Então, esse número aqui é o número natural e, portanto, tem um fator primo. Vou apagar aqui porque eu vou usar exatamente isso. Chamar ele de P. E agora afirma a seguinte coisa. Afirmo que qualquer fator primo de x tem que ser maior do que n. Por que isso prova o teorema? Porque para qualquer n que eu der, eu acho um primo que é maior do que ele. Então, posso sempre achar primos cada vez maiores, portanto, existe uma afinidade de primos. Por que isso é verdade? Se isso não fosse verdade, então ele seria menor do que n, mas então ele apareceria aqui, em algum lugar. No produto n fatorial, eu produzo todos os números até n, então P é um deles. Então P vai dividir n fatorial, porque é um dos fatores desse produto aqui. Mas como P, eu não disse essa notação, vou escrever. Então, como P divide n fatorial, posso escrever n fatorial como P vezes y. E posso escrever x como P divide x, P vezes z. Então, posso escrever x menos n fatorial como o quê? Pz menos py, que é igual a pz menos y. Mas isso é quanto? Quanto é x menos n fatorial? X menos n fatorial é 1. Mas aí teria que concluir que, então, que P divide 1.
não é verdade. Então, o que é impossível é que P seja menor ou igual a N, portanto, P é maior do que N. Então, para cada número natural, eu produzo um primo. Então, eu posso produzir primos tão grandes quanto eu quiser. Isso quer dizer que existe uma infinidade de números primos. Bom, essa não é a demonstração do... Oi? Você utilizou ele, então que dia divide 1? Não, conclui. Se isso fosse verdade... Não. No meio da tua demonstração, concluiu que P dividir 1. Se isso fosse verdade, P dividiria 1. Mas o P, então, não pode ser 1. Não, porque é um primo. Que é um primo. Ah, sim. Tá. Foi isso. Essa não é a prova do Euclides, a prova do Euclides, que é a prova famosa. Então, prova de novo o mesmo teorema de outro jeito. Muito parecido, mas diferente. Então, suponha que eu pego qualquer conjunto de primos. E aí eu considero, parecido com aquilo lá, o número que é o produto desses primos mais 1. Então, esse número é maior do que 1, portanto tem um fator primo. P. P não pode ser nenhum desses aqui. Porque se ele fosse um desses aqui, se P fosse algum daqueles ali, algum dos PIs, então P divide P1 até PR e logo... Bom, isso. Como P divide X, então, do mesmo modo, P divide X menos a diferença, que é igual a 1. Então, no final aqui da prova, é a mesma ideia do Hermite lá, quer dizer, a mesma... Quer dizer, o Hermite, na verdade, pegou a ideia do Euclides, mas no final a ideia é a mesma, só o começo é um pouco diferente. Mas essa é a prova que Euclides deu 300 anos antes de Cristo. Ou algo muito parecido com isso. Acho que a prova dele é por contradição. Então, o que eu quero chamar a atenção, então, que a parte da existência da decomposição sem unicidade implica esse teorema que é um pouco surpreendente. Um teorema importante e muito bonito. Agora eu quero atacar a unicidade. Por que a gente deve esperar que exista unicidade? Que? Se P fosse um dos PIs, se fosse um desses aqui. Pera, antes de falar isso aqui, eu quero dizer a seguinte coisa.
eu quero falar uma coisa sobre unicidade, mas um exemplo como é que a gente pode usar unicidade, embora eu não tenha provado antes. Então, esse é um exercício famoso. Com quantos zeros termina 100 fatorial? 100 fatorial é o produto dos 100 primeiros números. Esse é um número enorme. Esse número tem 158 dígitos. Não vou escrever ele aqui, não. Mas que bom, né? Senão aliviados que eu não vou escrever. Mas é um número que começa assim. Eu estou perguntando com quantos zeros ele termina. Quem quer chutar? 2? 10? 11? 11 é bom. Então, a chave para resolver esse problema é perguntar a seguinte coisa. Como que num produto de números eu posso produzir zeros no final? 2 e 5. Então, cada zero no final corresponde ao fator 10. E 10 é 2 vezes 5. Então, eu tenho que contar, agora, usando o que Paulo César falou, que eu tenho que contar quantas vezes esses pares 2 e 5 ocorrem aqui. Nossa, aqui tem um 2 aqui dentro, né? Dentro do 4 tem um 2. Né? Dentro do 15 tem um 5. Então, quando eu decompuser esse número enorme aqui, que é esse produto aqui, em produto de primos, vou obter vários 2, vários 3, vários 5. Eu quero saber quantos pares de 2 tem, 2 e 5 tem. Porque para cada par vai gerar um zero. E todo zero corresponde a um par desses. Só que 2 ocorre muito mais frequente do que o 5. Ocorre 2 vezes e meia mais frequente do que o 5. Então, basta eu contar quantos 5 tem ali. Então, no 5, então, esses 5 aqui correspondem aos múltiplos de 5. Cada múltiplo de 5 vai contribuir com pelo menos um 5. Então, aqui eu vou ter um 5, 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 e aqui eu vou ter 2, 5. Mas vamos contar uma vez só por enquanto. Então, para cada múltiplo de 5, contribui um 5. Quantos múltiplos de 5 tem entre 1 e 100? 20. Então, a gente tem 20 múltiplos de 5 entre 1 e 100. Mas isso aí termina, todos os 5
nesse produto aqui? Não porque, por exemplo, o 25, que eu tinha 2, eu só contei uma vez. Então, além disso, cada múltiplo de 25 contribui um outro 5. E quem são os múltiplos de 25? 25, 50, 75 e 100. Onde está? 4 múltiplos de 5, de 25. E esses são todos os 5 que aparecem. Porque a única outra possibilidade seria alguém que tivesse 3 5 dentro dele. Mas 5 ao cubo é 125, é maior do que 100. Então não tem mais nenhum 5 que ocorre nesse produto aqui. Porque eu contei os múltiplos de 5, cada um contribui com 1, e os múltiplos de 5 contribuem com mais 1. Então quantos no total eu tenho? Então, na fatoriação de 100 fatorial em primos, 5 ocorre quantas vezes? 24 vezes. Para cada 5 desse, vai ter um 2 lá, porque os 2 ocorrem mais frequentes que os 5. Então, logo, 100 fatorial termina esse número aqui é 24. Isso não é um exercício que você possa fazer calculando isso. Quer dizer, pode, mas não cabe numa calculadora e você vai demorar um tempinho fazer essa conta. Eu não estou interessado aqui no número inteiro, só quero saber como é que ele termina. Oi? Somar é diferente de multiplicar. E o Gauss era o Gauss. Oi? Você já sabia de cabeça? Quem? Não, Gauss não fez isso aqui, não. Como é que eu sei isso aqui? Não, eu procurei na internet e olhei quantos dias tinha. Não, mas... O número de dígitos é dado pelo logaritmo na base 10 de 100 fatorial. Isso aí tem uma aproximação razoável que é melhor do que isso aqui. Tem aproximações boas para isso aqui. Além disso, esse número aí dá para calcular com uma planilha, por exemplo. Quer dizer, somar os logaritmos aí dos números, dá para você fazer uma planilha, dá para usar um computador para calcular esses 158 aí sem problema. O log. Log, não o número, mas o log dele. O número de dígitos de um número é log na base 10, o maior inteiro que para cima, né? É o inteiro. Então, para você saber quantos dígitos tem, você tem que calcular esse número aqui, log na base 10 100 fatorial, que é, como 100 fatorial, o produto desses caras aqui é a soma dos logs. Então, como o Paulo César falou, você pode somar isso e dar 158. Bom, então, de novo, esse exercício aqui não dá para fazer na mão, não muito na mão, mas usando a decomposição em primos você consegue calcular. Então, vou deixar como exercício para vocês. Quantos zeros terminam então, se em vez de 100 fosse 259?
Ok. Então agora eu quero falar da unicidade. Ah, não, ainda não quero falar da unicidade. Não, eu quero falar da unicidade. E a observação é que essa unicidade não é nada óbvio. Em particular, ela não é consequência da existência de fatoração. Vamos considerar os números pares. Vamos fazer aquela mesma brincadeira que eu fiz no começo da aula. Primeira observação é que números pares, quando você multiplica dois pares, dá um par. Então, esse cara aqui também é um cara fechado por multiplicação. Produto de dois pares é um par. Então tem uma estrutura multiplicativa. Então posso perguntar que números desse aqui são obtidos, podem ser obtidos como produto de números menores. Quem são os blocos básicos desse novo conjunto aqui? Quem são? Bom, esse aqui é um bloco básico. Esse aqui não é. 6 é um bloco básico? É ou não é? Não? Ele é produto de quais números anteriores? Ele é um bloco básico dentro desse conjunto aqui. Dentro desse conjunto aqui, perguntando qual desses números aqui pode ser obtido como produto dos números de números menores. 6 não pode. 8 pode? 2 vezes 4. 10 pode? Não. 12 pode. 2 vezes 6. Esse não pode. Esse pode. Então, quem quer arriscar? Quem são os blocos básicos desse conjunto para multiplicação? Quem são? Dobro do quê? Dobro dos primos. Pois é, vou fazer mais um então. Esse é um bloco básico? Esse é um bloco. Esse cara pode ser decomposto? Então esse é um bloco básico. E esse, 2 vezes 10. Esse cara aqui é 2 vezes um primo? Não, então quem são os básicos aqui? Dobro dos ímpares. Certo. Não? Não, dobro dos ímpares está bom. O dobro dos ímpares está bom. Bom, é isso. Então, existe a noção de bloco básico para esse sistema menorzinho aí, com dos pares. Aquela mesma demonstração que eu fiz serve para provar que todo número par é produto de blocos básicos, é a mesma demonstração, mas não tem unicidade. Ah, não, peraí. 12. Qual que eu quero aqui? 60. (60) se escreve como produto de 2 vezes 30. E também se escreve como produto de 6 vezes 10. E todos esses números aqui nenhum desses aqui pode ser escrito como produto dos caras anteriores. Então, neste conjunto aqui, que é muito parecido com os naturais, existe a noção de fator, existe a mesma noção de decomposição em blocos básicos,
mas não existe unicidade. Então, isso aqui não é nada do outro mundo, mas é uma coisa que parecia com os números naturais, mas para o qual esse teorema não vale. Então, tem alguma coisa que diferencia os números naturais dos números pares. Vou dar um outro exemplo. Tem essa coisa aqui chamada monoide de Hilbert. Então, esses são os números da forma 4n mais 1. Então, é 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 e tal. De novo, tem a mesma noção de blocos básicos. 5 é um bloco básico, 9 é um bloco básico, 13 também, 17, 21, esse não é. Mas, então, portanto, a primeira coisa que acho que eu não mencionei, mas esse cara aqui é fechado por multiplicação. Também é um conjunto onde você multiplicar dois números dessa forma, dá um número dessa forma. Pegar dois números dessa forma, então o produto deles é 16 UV mais 4U mais 4V mais 1, que também é dessa forma. Então, é um conjunto que é fechado por multiplicação, portanto, tem fatoração, mesma demonstração de novo, por indução, mas também não tem unicidade. Então, mais um exemplo de algo que parece com os naturais, no sentido multiplicativo. Você pode multiplicar elementos desse conjunto, cai dentro do conjunto, tem a noção de blocos básicos, portanto, tem a existência de fatoração em blocos básicos, mas não tem unicidade. Então, tem algo que faz esse conjunto aqui ser diferente dos naturais. Eles são tão parecidos com os naturais que valem os análogos do teorema de Euclides. Se eu fizer essa lista aqui, então, não importa quanto eu ande, sempre vou achar blocos básicos. Mesma coisa aqui. Bom, em 2n a gente já sabe que é verdade, porque a gente sabe quem são os blocos básicos.
alguém já falou aí, ele é básico se só C ele é 2 vezes M com M ímpar. Então, como existe um número infinito de ímpares, em particular 2 vezes os primos, formam alguns dos blocos básicos desse conjunto. Para o 4n mais 1, a gente pode copiar a prova que a gente fez de Euclides. Se eu pegar B1 até Bn blocos básicos 4n mais 1, então eu posso pegar x também é um elemento de 4n mais 1, 4 vezes todos os produtos b's mais 1, também é um elemento de 4n mais 1, logo tem algum bloco básico algum B aqui, que é um bloco básico que divide esse x aqui, mas ele não pode ser nenhum desses aqui, porque senão dividiria o 1 do mesmo modo. Mesma demonstração do Euclides. Então, tanto os pares como o monoide de Hilbert são coisas muito parecidas multiplicativamente com os naturais, mas eles não têm unicidade da composição. Então tem alguma coisa que garante unicidade. Então agora eu vou provar unicidade. O que eu quero provar? Eu quero provar que se eu tiver um número natural que se escreve como produto de primos, P1 até PR, e também de primos P1, Q1 até QS, então o número de primos é o mesmo e todos os PIs são iguais. Então, para isso, eu vou pedir que vou forçar uma ordem. Então, tem esse a menos de ordem aqui. Esse é menos de ordem. Eu me livro listando esses primos em ordem crescente. Então, eu quero provar isso aqui. Isso que prova, isso é formulação de unicidade. Então eu tenho P1 até PR igual a N, também é Q1 até QS. Então, vou olhar para o P1. P1 divide N, que é o produto de Q1 até QS. E agora vai entrar uma coisa importante aqui, que é, se isso é verdade, se eu tenho um primo que divide um produto de números, então P1 divide algum dos QI, QJ. Então eu posso cancelar ele.
Como eu tenho isso aqui, eu posso cancelar o PI com o QJ. Eu não sei onde é que ele está, mas eu posso cancelar. Por quê? Como o QI é primo, ele não tem nenhum fator primo menor do que ele, então tem que ser igual a ele. Mas agora eu tenho esse número aqui, que é cancelando o P1 com o QJ, que é menor do que N. Eu tirei um pedaço, P1. Então, por indução, supondo que o teorema vale para todos os números menores do que N, então aqui tem uma decomposição desse número aqui, em produto de primos, quer dizer que eles são todos iguais. Fica aqui R igual a S, o número de primos aqui é R menos 1 de um lado e S menos 1 do outro, então são iguais. E todos os P's também são iguais. Então isso aqui prova unicidade desde que a gente sabe provar isso aqui. Então o que eu usei aqui foi isso aqui depende da seguinte observação: se P é primo e se P divide um produto, então P divide A ou P divide B. E é isso que falha naqueles outros exemplos. No exemplo dos pares e no exemplo do monoide de Hilbert. Isso não é verdade para os blocos básicos lá. Isso aqui eu vou fazer na próxima aula. Na quinta-feira, mas eu queria terminar dando um exemplo, consequência disso. Então, corolário, consequência desse teorema aqui é que todo número natural maior do que 1 pode ser escrito nessa forma assim, onde os P's são primos distintos e os expoentes são maiores do que 1. Então, essa aqui é a forma padrão. A gente lista os primos em ordem crescente e junta todos os primos iguais numa potência só. Finalmente, para terminar a aula, uma consequência disso é que raiz de 2 é um número irracional. Ou seja, não pode ser escrito na forma m sobre n com mn números naturais. Por que isso é verdade? Porque se eu pudesse escrever raiz de 2 desse jeito, então teria, elevando ao quadrado, 2 igual a m2, n2, o que implica que m2 seria 2n2. E agora a gente pode olhar para a decomposição em primos de cada lado. Na verdade, basta olhar para o expoente do 2. Então, m se escreve como 2 elevado a e
peso certo m', n se escreve como 2 elevado a f peso certo n', então eu tenho que m2 a 2 é m' com m' ímpar e n2 igual a 2 elevado a 2f n'. Então 2n2 é 2 elevado a 2f mais 1 n', soma mais 1. Mas como é que 2 elevado a e, que é o número par, pode ser igual a 2 elevado a f mais 1, que é o número ímpar? Então, olhando para quantas vezes 2 divide esse lado aqui, eu obtenho uma potência par de 2. Mas quando eu olhar quantas vezes 2 divide esse lado aqui, eu obtenho uma potência ímpar de 2. Então não dá. Como é que eles podem ser dois números iguais? Então não existe nenhum par de números naturais mn tal que a raiz de 2 seja dado pelo quociente. Isso quer dizer exatamente que raiz de 2 é irracional. Então, raiz de 2 irracional é consequência da fatorização única nos inteiros. Então, o que a gente tem que... Essa volta que eu dei aqui foi para notar que para provar a unicidade, quer dizer, um modo de provar a unicidade, é provar esse resultado fundamental aqui, que eu vou fazer na quinta-feira quando a gente falar de MDC. Tá bom? Então, muito obrigado. Assim um pouquinho.